sopro de regurgitação. O protótipo do sopro de regurgitação é o sopro da insuficiência mitral crônica ou o sopro da insuficiência tricúspide. Então, a insuficiência mitral crônica vai dar um sopro sistólico, a insuficiência tricúspide também vai dar um sopro sistólico. Mas vocês lembram, a insuficiência tricúspide, o sopro aumenta com a manobra de Rivero-Carvalho. O paciente tem onda V, ele tem colapso Y, ele tem todos aqueles comemorativos. Tem choque valvular, frequentemente, tem VD palpável. E na insuficiência mitral crônica, você vai ter, como na insuficiência tricúspide, um sopro que deixa não livre a primeira agulha, ele começa e vai desde a primeira agulha até a segunda agulha. Por que esse sopro ele tende a apagar? Por que ele tende a apagar a primeira agulha? Ele tende a apagar a primeira agulha porque na insuficiência mitral, o próprio nome diz, a válvula mitral não fecha. Então, na hora que está havendo a contração isovolumétrica, o que vai estar acontecendo? Já vai estar indo sangue para a aurícula esquerda. Então, à medida que o ventrículo começa a sua contração, já nesse momento, você tem o sopro acontecendo. Então, o sopro da insuficiência mitral crônica é um sopro que sopra desde a contração isovolumétrica. Então, esse sopro, ele começa agarradinho com a primeira agulha e vai e segue seu trajeto. E é um sopro, conforme nós falamos, que aumenta com o hand grip. Esse sopro aumenta com a manobra de pressão. Na prática, que situações vão dar insuficiência mitral crônica? Você tem a febre reumática como um dos principais representantes de insuficiência mitral crônica. E a outra situação é a evolução do prolapso da válvula mitral. A evolução do prolapso da válvula mitral com degeneração mixomatosa vai rompendo cordoalhas e dá uma insuficiência mitral severa. Mas uma doença muito comum no dia a dia, qual é? A hipertensão arterial sistêmica. E pode, tardiamente na hipertensão, haver dilatação do ventrículo esquerdo. Quando você tem dilatação do ventrículo esquerdo, isso vai acontecer também nas cardiomiopatias, Quando você tem uma dilatação ventricular esquerda, qual a situação anatômica que a gente tem? Normalmente, o ventrículo esquerdo tem dois músculos papilares, o músculo papilar posterior e o músculo papilar anterior. Esses dois músculos papilares é que sustentam, através das cordoalhas, o folheto anterior da válvula mitral e o folheto posterior da válvula mitral. Quando você tem um ventrículo grande, o que acontece? Os músculos papilares têm uma migração lateral. Com essa migração lateral, então, não há sustentação da válvula mitral e o ventrículo, ao se contrair, joga sangue na aurícula esquerda. Portanto, quando eu tenho uma dilatação ventricular, como na miocardiopatia, uma cardiopatia hipertensiva ou coisa desse tipo, cai sempre prova de concurso. Qual é o mecanismo da insuficiência mitral? Aí todo mundo pensa que é dilatação do anel da válvula mitral. Não tem nada a ver. O mecanismo da insuficiência mitral ou da insuficiência tricúspide na dilatação cardíaca é migração lateral dos músculos papilares, afrouxando, portanto, a sustentação da válvula mitral e havendo regurgitação. O macete na prática, qual vai ser? É que o sopro de insuficiência mitral de uma cardiomiopatia ou de uma hipertensão, coisa desse tipo, geralmente não vai dar frêmito, porque você não tem dano estrutural do aparelho valvular. Você tem um problema miocárdico com migração lateral.